tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso Controle Cidadão. Na aula de hoje, vamos entender mais sobre as formas de controle da administração, como as ouvidorias e a Lei de Acesso à Informação. Acompanhe. A história do Brasil nos mostra que a aproximação entre o público e o privado é comum. E é a partir dessa perspectiva histórica que vamos discutir nessa primeira parte da nossa videoaula as pertinências do controle interno na administração pública. Todas as nossas discussões ao longo desse curso envolveram reflexões sobre questões como o controle de contas, participação, controle do cidadão, mas existe uma questão muito importante em todo esse processo que é quem controla os controladores. Esse é um dilema político, social, filosófico muito importante que vem sendo discutido ao longo de mais de 2000 anos, desde as reflexões de Platão. Quem controla os controladores envolve discutir quem dá a palavra final, quem vai fazer o controle final. E se há um poder que é enorme dentro da atuação do cidadão sobre o Estado ou do Estado sobre o cidadão, é o poder de controlar. Nessa reflexão, nós vamos passar por vários instrumentos. Nós vamos refletir sobre o Ministério Público, sobre as ouvidorias, sobre o acesso à informação, sobre questões como a accountability, sobre a criação do ombudsman, entre outros aspectos importantes relacionados à sistemática do controle e do controle dos instrumentos de controle. A importância de avaliar a qualidade das escolhas dos gestores motiva a criação de mecanismos de controle. Governar significa fazer escolhas, significa tomar decisões. E tomar decisões ou fazer escolhas implica em responder à pergunta: por que decidir? Qual o motivo? Qual a razão? Dentro dessa relação surge um conceito central, que é o conceito de accountability, a necessidade de prestar contas, a necessidade fundamental de justificar por que as decisões foram tomadas. E essas decisões implicam sempre em motivos racionais, que podem ser motivos éticos, corretos ou motivos corruptos. O melhor caminho para assegurar que as escolhas sejam feitas corretamente é assegurar que os motivos, as razões, a forma de decisão seja transparente, aberta ao olhar público. A accountability implica em 3 questões fundamentais: informação, investigação e punição. Então a ideia central desse processo, a ideia central desse conceito, implica em abranger o máximo de informação, oferecer o máximo de informação ao cidadão, criando instrumentos institucionais que assegurem a investigação no caso de alguma suspeita, no caso de alguma inconsistência, e verificado que de fato houve um ilícito, a punição. Tudo isso faz parte desse grande conceito de accountability, essencial numa dimensão democrática, de governo, da atuação do Estado, de tomada de decisão. Um dos instrumentos de controle disponíveis ao cidadão é o ombudsman. Então, vamos entender melhor como surgiu e o que faz esse profissional. A ideia de que o cidadão tem direito de receber informações do Estado e de que o Estado tem que prestar contas ao seu cidadão é uma ideia relativamente nova na construção do Estado num plano internacional. A primeira experiência de ombudsman aconteceu em 1809, na Suécia. Uma experiência muito interessante, porque a Suécia vai criar uma instituição, um cargo público cuja função é ouvir o cidadão e dar uma resposta ao cidadão sobre o que está sendo feito pelo Estado na proteção, na garantia dos seus direitos. A ideia de ombudsman, o conceito de ombudsman, é uma grande revolução no conceito de Estado e vai demorar muito tempo até ser expandida, colocada em outros estados. Somente no século XX, principalmente na segunda metade do século XX, muitos países vão começar a incorporar a ideia do ombudsman, a ideia de que precisam ouvir o seu cidadão, precisam dar resposta ao seu cidadão e precisam tomar maior cuidado sobre como os serviços públicos estão sendo prestados. Existe uma questão central dentro desse processo, que é a expansão do Estado depois da Segunda Guerra Mundial. Num contexto de expansão das funções públicas, de expansão dos direitos sociais,
de maior presença do Estado, garantindo o bem-estar do cidadão, surge também a preocupação em verificar como estão sendo prestados esses serviços, como esse Estado está atuando, como esse Estado que intervém muito na realidade econômica, social e política está atuando. Então, aumenta a necessidade de acompanhar o Estado, de verificar o que está sendo feito pelo esse Estado, de ouvir o cidadão para avaliar a função, a atuação desse Estado. E quais características o ombudsman deve ter? O professor Gustavo Feitosa comenta. Não é possível dizer que existe um único modelo de ombudsman. Todos os estados que criam instituições assemelhadas buscam assegurar soluções para os seus problemas locais, para suas realidades nacionais. A expansão das experiências de ombudsman pelo mundo, principalmente depois da segunda metade do século XX, levaram à criação de vários tipos de experiência. No entanto, existem alguns aspectos que podem ser destacados em relação a esses diversos modelos. A primeira delas é de que o ombudsman tem que ter independência. Ele não pode estar vinculado a poderes políticos, ele não pode estar sujeito a inseguranças e a instabilidades, ele tem que ter autonomia, ele tem que ter independência para apontar o dedo para aquilo que está errado. Outro aspecto importante em relação a esse ombudsman é que ele precisa ter uma competência ampla, ele não pode ter uma limitação excessiva para que ele olhe só para um lado ou para o outro. Ele tem que olhar para a atuação do Estado como um todo. Ele tem que ser capaz de navegar entre os diversos setores do serviço público, buscando a máxima eficiência, buscando satisfazer os direitos do cidadão, assegurar que o cidadão que reclama, que apresenta o seu problema, tem uma solução, tem um encaminhamento para o seu problema. Outro aspecto importante desse ombudsman é que ele tem que ter acesso direto ao cidadão. O cidadão tem que ter acesso fácil a esse ombudsman. Ele tem que reclamar, ele tem que ser ouvido. Então, o ombudsman é, antes de tudo, um sujeito que colhe reclamações. Esse modelo de ombudsman chegou a ser proposto amplamente no Brasil, mas não foi incorporado na Constituição. Nós fizemos um outro arranjo institucional, um outro modelo que nós falaremos mais adiante. Então, essa ideia de ombudsman implica também na possibilidade de corrigir erros. Em geral, o ombudsman não tem a capacidade de punir, de anular atos da administração, de afastar servidores públicos, mas tem o poder de apontar erros, de sugerir soluções. E, em geral, onde ele existe, a apresentação de uma crítica, de um problema feita pelo ombudsman gera grandes repercussões, seja na mídia, seja nas instituições, na forma de inquéritos, investigações, processos, punições ou de desgaste público gerado pela divulgação de um erro, de um equívoco, de um problema ou de uma ilegalidade. O uso da ideia do ombudsman acaba levando à criação de uma figura no Brasil conhecida como ouvidoria. A vantagem desse instrumento é que ela permite ouvir o cidadão, que é o destinatário final das políticas públicas e dos serviços públicos em geral. Ou seja, aquele que recebe o serviço pode indicar se ele está sendo bem prestado, se ele funcionou, se ele está sendo adequado, se ele cumpre aquilo que a lei estabelece. A gente não precisa esperar uma avaliação feita internamente pela própria instituição, que muitas vezes pode levar muito tempo ou nunca acontecer. Então existe uma humanização da atuação desse Estado, uma dinamização da atuação desse Estado. E existe também a possibilidade do surgimento de soluções criativas que aprimorem, tornem mais eficiente a prestação desse serviço público. É comum que os cidadãos desconfiem das atividades do governo. Por isso, garantir a transparência em todos os níveis é fundamental para combater esse distanciamento. A transparência é um elemento central no combate à corrupção e à má gestão pública. A ideia de transparência implica no conceito de acesso à informação, de entregar ao cidadão as informações mais amplas sobre a atuação do Estado e favorecer a conduta ética, a conduta correta, a conduta eficiente, através da transparência, ou seja, o cidadão indicando onde houve um erro, onde houve a corrupção, onde houve um serviço público mal prestado. A ideia de transparência implica em repercussões enormes sobre a gestão do Estado e vem sendo incorporada ao longo das décadas ou dos séculos, gradualmente no modelo de Estado moderno.
O direito ao acesso à informação existe de formas mais ou menos restritivas em vários países. Então, vamos conhecer os modelos de serviço ao acesso à informação. Quando falamos de acesso à informação, existem vários modelos, mas alguns aspectos devem ser levados em consideração nesses modelos. A primeira ideia é de que o acesso deve ser o mais amplo possível e que a informação tem como regra a abertura. A máxima quantidade de informação deve ser aberta ao maior número de pessoas. A exceção deve ser apenas excepcional, em situações em que o interesse público, o interesse de segurança do país seja muito relevante e se justifique. Essa exceção nunca poderá ser eterna, apenas temporária. Ou seja, a ideia de que nós temos que abrir ao máximo a todos a informação e que mesmo naqueles casos como envolvendo militares, gastos militares, relações internacionais, em que se exige um sigilo estratégico para o país, aquilo vai acontecer apenas dentro de um determinado período de tempo. Não podemos esquecer também, em relação a esse modelo de acesso à informação, a necessidade de facilitação e de redução dos custos do acesso à informação. Muitas vezes é possível dizer que a informação está acessível, está online, está disponível a todos em um determinado órgão público, mas o simples fato de ser necessário se deslocar até um órgão público, fazer um requerimento, pagar taxas, torna praticamente impossível para muitos indivíduos ter acesso à informação. A ideia central no modelo de acesso à informação é que esse custo seja o mínimo ou zero, que você não tem que pagar absolutamente nada e que o acesso utilize ao máximo mecanismos como a internet, que facilitam o cidadão que anonimamente vai poder buscar a informação. Outro aspecto importante diz respeito ao sigilo de quem pede informação e de quem usa essa informação. Você pode pensar, por que garantir o sigilo daquele sujeito que coleta a informação? O sigilo vai estimular as pessoas a investigar um pouco mais, vai evitar que essa pessoa seja punida por ter descoberto uma irregularidade. Esse sigilo assegura ao cidadão a possibilidade de investigar irregularidades. E mesmo que essas irregularidades não existam, ele não vai sofrer uma repercussão pelo simples fato de ter investigado. Então, dentro desse modelo de acesso à informação, a proteção à pessoa que investiga, que coleta a informação, é central. Em países como a Suécia, você não precisa informar sequer o nome, você apenas precisa dizer qual a informação que você quer. Com isso, se assegura uma máxima abertura e uma proteção maior àquele sujeito que se dispõe a sair da sua imobilidade, sair da sua vida comum e busca melhorar o Estado, controlando a atuação desse Estado através do acesso à informação. Em 2011, o Brasil ganhou uma lei de acesso à informação. O professor Gustavo Feitosa traz mais detalhes. O acesso à informação já se encontrava previsto na Constituição brasileira. No entanto, a difusão, a regulamentação, a expansão desse direito só se concretizou em dois momentos. Primeiro, em 2009, com a modificação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai permitir um acesso mais amplo sobre o gasto público, principalmente através dos portais na internet, e agora, em 2011, com a Lei de Acesso à Informação. Essa Lei de Acesso à Informação cria um mecanismo poderoso que dá ao cidadão o direito de exigir a informação, estabelece prazos, regulamenta condições, prevê punições para quem não dá a informação, ou seja, cria um cenário em que a transparência é a regra, que o acesso à informação é a regra e o sigilo é a exceção. E mesmo quando se deseja transformar uma informação em informação sigilosa, existem regras que permitem que essa informação, depois de um determinado tempo, se torne pública. E as exceções são menores, relativamente pequenas, ou seja, o volume de informações que nós temos acesso é enorme. Isso permite que os meios de comunicação investiguem o que está acontecendo dentro do Estado brasileiro, isso permite que o cidadão em geral saiba como está sendo gasto o seu dinheiro, mas muito mais que isso, que outras questões que não envolvem diretamente o gasto público, mas a atuação do Estado em sentido amplo, possam ser investigadas. No Brasil, o Ministério Público tem a prerrogativa de realizar investigações. Vamos agora a aprender mais sobre a importância desse órgão no controle dos gastos públicos. Dentro do nosso processo de redemocratização,
foram discutidos vários modelos que ampliassem a possibilidade do cidadão exigir seus direitos, apresentar reclamações e ser ouvido. Uma das características importantes do nosso desenho institucional foi a criação de um novo modelo de Ministério Público, diferente do que existia antes. Nós criamos uma instituição com independência, com proteções, com garantias que permitiam a essa instituição ouvir o cidadão e ir em busca da proteção dos direitos desse cidadão. Então, boa parte do modelo de investigação e de representação dos interesses e demandas da sociedade, dos cidadãos, foi colocada nas mãos do Ministério Público. Então, cabe ao Ministério Público, hoje, ouvir o cidadão, receber as reclamações e transformar essas reclamações em investigações. Essas investigações serão transformadas, eventualmente, em ações na Justiça e, posteriormente, em condenações. Então, dentro desse processo de transformação do Estado brasileiro, o nosso modelo institucional privilegiou a figura do Ministério Público, incorporando parte de alguns aspectos que podem ser encontrados em outros países na figura do Ombudsman. A Controladoria Geral da União é o órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Vamos entender melhor as atribuições da CGU no comentário do professor Gustavo Feitosa. A Controladoria Geral da União atua como um mecanismo de controle interno. Boa parte de suas funções dizem respeito a essa capacidade de ouvir o cidadão e buscar respostas às demandas desse cidadão dentro da estrutura administrativa. Isso é uma parte do trabalho da Controladoria. Há muito mais do que isso. A Controladoria pode verificar processos, acompanhar o que está acontecendo dentro da administração, detectar erros antecipadamente, detectar erros que já foram realizados, sugerir mudanças, determinar investigações, coletar informações que serão posteriormente utilizadas, por exemplo, pelo Ministério Público para investigações mais profundas e para apuração de responsabilidades e punições. Então, essa controladoria, ela tem uma função muito ampla, que incorpora desde a participação do cidadão, reclamando, apresentando denúncias, etc., com uma função interna de acompanhamento, de orientação, de verificação de erros e reforma da atuação do Estado. A identificação de problemas a partir da ação da CGU dá origem ao trabalho de correição para apurar responsabilidades e corrigir malfeitos. A presença da CGU favorece também a correção daquilo que foi feito erroneamente, a má conduta do servidor público, a má conduta do gestor público. Essa corregedoria atua no âmbito da administração, não substituindo a atuação do Ministério Público ou do Tribunal, atuando no campo administrativo e disciplinar. Ou seja, essa corregedoria pode verificar se os servidores, se as pessoas que estão atuando dentro do Estado estão agindo corretamente, conforme estabelece a lei, os seus regulamentos internos. E com isso pode punir, corrigir, transformar e melhorar a administração pública. A ideia de atuação da corregedoria, essa atuação constante, faz com que se reduza a impunidade, se favoreça aquele sujeito que é um bom servidor público, que tem uma atuação adequada, que se esforça para fazer o seu melhor, em detrimento daqueles que, historicamente, atuaram com negligência ou de maneira corrupta dentro do serviço público. Essa atuação constante vem favorecendo uma mudança institucional internamente na administração pública. Nessa parte da nossa videoaula, vamos aprender mais como o cidadão pode participar do controle dos gastos públicos. Para isso, vamos entender as raízes históricas das fronteiras entre público e privado no nosso país. Falar da participação do cidadão na gestão dos recursos públicos envolve uma apropriação de conceitos relativamente novos na nossa história. Conceitos como transparência e separação entre público e o privado não são parte da nossa história. Nós precisamos aprender a lidar com a ideia de que os recursos públicos não podem se misturar com os recursos privados. O que hoje parece banal, simples, comum para a maioria de nós, não faz parte dessa longa história, dessa longa tradição brasileira. Na história brasileira, os gestores costumavam utilizar os recursos públicos como se fossem seus recursos privados. Eles costumavam
pensar que podiam gastar o dinheiro público da maneira que eles achassem mais interessante. E isso envolvia um processo de trocas, de favorecimentos, de privilégios aos amigos, algo diferente do conceito que nós atualmente utilizamos na gestão do recurso público. Então, compreender o que está acontecendo hoje envolve a construção de um novo conceito, de novas relações do cidadão com os recursos públicos. As relações entre gestores e cidadãos no Brasil são marcadas pelo clientelismo. Vamos agora entender com o professor Gustavo Feitosa como isso tem acontecido historicamente. O clientelismo é, historicamente, a forma como o cidadão se relacionava com o gestor dos recursos públicos. O cidadão não encarava o Estado como algo que deve prover direitos de maneira relativamente igualitária a todos os indivíduos. O clientelismo envolve uma relação de troca em que o indivíduo vota ou é aliado de uma figura política importante e, em troca disso, ele recebe um serviço público que deveria ser prestado sem qualquer tipo de contraprestação, sem qualquer tipo de troca. A ideia de clientelismo é exatamente o que nós precisamos romper para mudar a relação do cidadão com a gestão dos recursos públicos. Você sabe com quem você está falando? Essa frase, ainda muito comum no Brasil, demarca nossa tradição autoritária. Ela também se reflete na maneira como enxergamos a coisa pública. O Brasil vem de uma longa tradição autoritária. Silêncio e censura são marcas do autoritarismo. Silêncio e censura não combinam com transparência. E é exatamente isso que nós precisamos romper dentro do processo democrático. Ao longo da consolidação das instituições democráticas, nós vamos gradualmente construindo uma cultura de transparência e parte importante desse processo envolve a atuação dos tribunais de contas. Trazer a público informações sobre o uso dos recursos públicos, dar acesso ao cidadão a todas as informações sobre como funciona o Estado, sobre como são gastos os tributos, reflete diretamente na qualidade do gasto, reflete diretamente na relação democrática dos gestores com os cidadãos. Os gestores precisam prestar contas, e isso é uma marca do ambiente democrático. A nossa longa tradição autoritária sempre foi baseada na crença de que os indivíduos, de que o povo brasileiro não é capaz de se autogovernar. Existia, na visão de nossas elites, uma compreensão de que a participação popular seria sempre algo negativo. A transformação do país, a melhoria do país, o progresso, a renovação, dependeria da capacidade de uma pequena elite instruída de transformar, de introduzir transformações no país. Essa ideia vem sendo superada dentro da democracia. É uma ideia que não é utilizada por nenhuma grande democracia contemporânea. Uma nova perspectiva de transparência vem se tornando mais forte no Brasil. Vamos entender melhor. A ideia de transparência no Brasil pode ter contornos revolucionários. O exemplo disso pode ser visto em alguns países europeus. Nestes países, é possível que o cidadão saiba o valor da conta de um restaurante em que um gestor público jantou com autoridades. Você pode perguntar qual o sentido de saber essa informação. A ideia por trás disso é de que sempre haverá um cidadão que poderá pedir a informação, ter acesso a essa informação e controlar como esse gestor fez uso dos recursos obtidos através dos impostos. A ideia de que existe uma vigilância, a ideia de que o cidadão pode controlar, acompanhar o gasto público, gera uma força transformadora na maneira como o gestor lida com os nossos recursos. Essa é a ideia de transparência total, em que tudo que é gasto e tudo que é feito dentro do Estado pode ser controlado pelo cidadão. Existem pequenas exceções, e essas exceções dizem respeito apenas à segurança nacional, ou praticamente à segurança nacional, com pequenas situações extremas de controle e restrição da informação. Mas a ideia de que o cidadão pode vigiar, pode controlar, transforma a maneira como acontece o gasto público.
Nessa parte da nossa aula, o professor Gustavo Feitosa comenta sobre a importância das instituições e da participação cidadã no controle dos recursos públicos. Acompanhe. Uma das grandes lições históricas sobre a democracia é a ideia de que não é possível acreditar que nós seremos governados sempre por pessoas honestas, boas, generosas e cuidadosas no uso do recurso público. É importante criar instituições sólidas. É importante estimular a participação do cidadão. Tanto as instituições como a participação do cidadão fortalecem os instrumentos de controle e fazem com que haja um cuidado maior do gestor público, do político, do governador, do prefeito, de todos aqueles que estão envolvidos com a atuação do Estado, no uso dos recursos públicos. Todos os instrumentos de controle que estão sendo criados, o uso das novas tecnologias, a lei de responsabilidade fiscal, o uso de sites, de redes sociais, de mapas, o acesso à informação, tudo isso multiplica as formas de controle e faz com que nós tenhamos um panorama de transformação da relação do cidadão com o Estado e da transformação da relação do cidadão com os gestores públicos. Os tribunais de contas têm desafios para atingir o aperfeiçoamento do controle das contas públicas, como a incorporação da tecnologia e a colaboração dos gestores. Um dos grandes desafios para a atuação dos tribunais de contas nesse novo cenário democrático nacional é atuar não apenas repressivamente, mas preventivamente. Atuar antes que o erro, antes que o desvio aconteça. Para que isso ocorra, é necessário que haja o aprimoramento dos instrumentos atualmente disponíveis aos tribunais. É necessário ampliar a participação do cidadão. É necessário ampliar as ferramentas tecnológicas de controle das contas públicas. Os tribunais agora olham para o futuro e não apenas para o passado. Como parte desse processo de renovação, os tribunais também atuam ajudando o gestor público, contribuindo com a renovação da gestão pública, fazendo auditorias, fazendo estudos, oferecendo subsídios para que haja um gasto mais racional e eficiente dos recursos coletados pelos tributos. E, em última instância, aprimorando a maneira como o cidadão recebe os serviços públicos que são oferecidos pelo Estado. Outro desafio importante para os tribunais de contas diz respeito à criação de uma cultura de acompanhamento e controle da atuação dos gestores pelo cidadão. Não adianta esperar que apenas um grupo de instituições ou um grupo de servidores públicos faça esse acompanhamento. O Estado brasileiro é muito grande, são muitas as funções, são muitos os servidores públicos, são enormes os desafios. Sem a participação, não há como acompanhar de maneira eficaz o uso do recurso público e a prestação do serviço público. A cultura do controle e do acompanhamento é parte essencial do desafio para ampliar, renovar e aprimorar o controle das contas públicas. No programa de hoje você conheceu, entendeu como a participação da sociedade é fundamental para o bom funcionamento do controle dos gastos públicos. Isso pode ser feito de várias maneiras, de maneira mais tradicional, como as ouvidorias, ou mais moderna, como as redes sociais. Enfim, existem várias formas de se fiscalizar. As videoaulas do curso Controle Cidadão terminam por aqui. Foi um prazer ter você conosco. Até a próxima.